com confiança e para vender com leveza. Essa é a tríade que eu acredito. Afinal de contas, não adianta nada aquela venda forçada. Eu falo venda com leveza justamente por isso, porque se você empurra alguma coisa para o seu cliente, ele pode até comprar por causa da insistência, mas esse nunca será um cliente fidelizado. Afinal de contas, a empurroterapia tem funcionado cada vez menos, né? A técnica, porque a técnica é o fundamental. Quem não tem técnica de venda, a pessoa pode até se esforçar, ela pode ser uma pessoa que trabalha muito, mas geralmente ela é a que menos recebe, né? Trabalha muito, mas ganha pouco. E a confiança, porque se não existe confiança, não existe venda. E a gente tem que ser especialista em passar essa confiança para o nosso cliente. E nesse aulão de hoje, nós vamos tratar sobre esses 3 quesitos fundamentais. Você vai sair daqui preparado com técnicas que são validadas, você vai sair daqui sabendo como vender com leveza e conquistar a confiança do seu cliente. Olha, eu sei que tem muita gente que chega aqui e às vezes fala assim, meu Deus, mas será que esse aulão de vendas é para mim? Mas eu vendo serviços, mas eu vendo produto de alto ticket, mas eu sou representante, eu sou corretor, eu sou da área da saúde. Fica tranquilo, porque todos nós somos vendedores. Não existe nenhuma profissão nesse mundo que não se beneficie das técnicas de vendas. Então, quando você fala assim, eu sou um empreendedor, Carol, sabe o que eu entendo? Eu entendo que você é um vendedor. Porque, olha só, tem tanta gente que pensa em empreender, que tem vontade de empreender, mas a pessoa, quando ela se depara no mercado com venda, ela acaba se travando, ela não consegue crescer na vida dela, porque ela não sabe vender, ela tem vontade de empreender. E aí entra um quesito. Carol, não tem como eu empreender se eu não souber vender? Tem. Você contrata uma pessoa que sabe vender muito bem para você, só que aí você vai ficar dependente de alguém. Você não vai saber treinar essa pessoa. Então, o mínimo de vendas é fundamental que você saiba. Até porque, se essa pessoa um dia sair da sua empresa, você sabe muito bem como contratar outra. Você sabe o que você espera de um atendimento na sua empresa. Então, você quer ter sucesso no seu empreendimento? Saiba como vender, tá? Outro ponto, Carol, eu sou um corretor, eu sou um representante. Quanto maior o ticket do produto ou do serviço que você vende, mais você tem que entender sobre neurovendas. Mais você tem que entender como gerar uma conexão profunda no seu cliente. Quanto mais concorrente você tem, que está ali praticando aquele leilão de preço baixo no mercado, mais você tem que saber como se diferenciar, e isso é neurovendas também. Então, para pensar o seguinte: técnica de venda, você aprende. Isso daí não precisa de achar que você não nasceu para isso, não. Você aprende. Outra coisa, a leveza e a confiança, você também domina. Todo mundo nasceu para vender. Não é eu, não é você, todos nós nascemos para vender, tá? Então, sejam bem-vindos, boa noite, top demais, desativa os comentários, vou desativar os comentários. Deixa eu conhecer vocês aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, gente, eu vou pegar o meu microfone, eu não encontrei ele aqui, mas eu vou pegar ele e colocar porque eu acredito que o áudio para vocês vai ficar melhor. Se você puder, traz o microfone aqui para mim, por favor. Boa noite com a super cientista das vendas, Vanusa, seja bem-vinda. Quem tá aqui pela primeira vez, coloca para mim assim, hashtag novato. Hashtag novato. Se você está aqui, já participou de outros aulões, coloca hashtag veterano. Agora, se é a primeira vez que isso, aqui o áudio tá ok? Então tá bom. Agora, se você é meu aluno do Neurovendas, coloca aqui a hashtag neurovendedor para eu saber. Gente, os alunos do Neurovendas, eles participam aqui dos aulões também. Por quê? Porque são pessoas que estão dispostas a subir a régua de vendas do mercado de verdade. Né? São pessoas que estão fazendo um negócio acontecer na prática. Novato, quanta gente novata, deixa eu alinhar com você algumas expectativas, tá? Vou apresentar para você da mesma forma que eu me apresento quando eu vou fazer as palestras aí por todo o Brasil. Gente, eu não sou uma palestrante, tá? Eu não sou uma mentora, eu não sou só uma cientista das vendas. Eu sou uma vendedora. Então, tudo que eu puder fazer para simplificar as coisas aqui para você, pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Esse é o meu objetivo.
Tem gente que pega uma coisa que é simples e na hora de ensinar a pessoa dificulta para parecer que ela é mais inteligente, sabe? Eu gosto de fazer o contrário. Eu pego um negócio que é difícil, mas eu prefiro simplificar para você. Se for necessário, a gente até desenha juntos aqui, tá? E aí a gente já vai ativar bem no início um gatilho de reciprocidade, que é o seguinte: pega esse aviãozinho aqui do lado e compartilha esse aulão de vendas com mais um amigo empreendedor, vendedor, uma pessoa que merece vender mais e melhor. Aquela pessoa que trabalha muito, mas que às vezes ela ainda não tá tendo o resultado que ela gostaria, entendeu? Então eu quero que você ajude a gente a subir a régua dessa forma. Essa é a maneira que você tem para me ajudar, beleza? Show, veterano, tem gente que tá aqui há muito tempo, já sabe como que é o negócio aqui, tiro, porrada e bomba. É isso aí. Tem uma frase da Mary Kay que eu gosto muito, que ela fala assim, ó: nada acontece até que alguém venda algo. Então, você tá vendendo o tempo todo, você tá vendendo a sua ideia. Gerente de vendas, gente, isso aí é um negócio muito sério, tá? Se você é um líder de equipe de vendas e não sabe como vender, nunca fez um curso de vendas, não tá se aperfeiçoando para isso, nós temos um grande problema aí. Por quê? Porque você tem que ser o maior exemplo da sua equipe. Você que tem que direcionar. Tem muito líder, gente, que não sabe nem por onde começa se ele tiver que fazer uma abordagem com o cliente. Ele é muito bom, vê se você conhece um líder desse jeito, tá? Ele é muito bom em bater no ombrinho e falar assim: vamos vender, vamos bater meta, a gente precisa de crescer. Só que, na verdade, ele mesmo não faz nem ideia de como que vende. Ele não tem noção de argumentação de vendas, ele não tem noção de fechamento de venda, ele não sabe como abordar um cliente, ele não sabe pegar o telefone e fazer uma ligação, porque você tem que ser o exemplo. E assim, gente, líder de equipe de vendas que leva a sério a liderança, ele tem que ser o maior treinador da própria equipe dele, porque você só pode cobrar uma coisa que você ensina para o outro. Ah, Carol, o áudio melhorou muito. Melhorou, coloquei aqui o microfone para vocês. Show a sua colocação, ficou melhor com o áudio. Então isso aí, maravilha. Ó, eu vou desativar aqui os comentários. O que é o objetivo? Nós não temos horário para acabar, mas eu quero que você seja uma pessoa de iniciativa e uma pessoa de acabativa. Se você está disposto a ficar até o fim, escreve aqui para mim acabativa nos comentários. É o seu compromisso comigo, tá? Na verdade, comigo não, você não tem que ter compromisso comigo, você tem que ter compromisso com você. Porque tem muita gente que é bom para começar. Aí ela entra numa live aqui, ela entra em outra live aqui, cada hora ela começa a ler um livro, ela não termina, ela começa, tudo que ela inicia na vida dela não vai para frente. E aí, o que você está fazendo quando você faz isso? Você está treinando o seu cérebro para ser um procrastinador. Você é o tipo de pessoa que só consegue ter concentração seletiva. O que significa isso? É a disciplina seletiva mesmo. Veja bem, quando é uma coisa que você gosta, que você faz com facilidade, você consegue levar a sério. Você faz até o final. Uma coisa que você gosta, aí você fica até o final. Você persiste naquilo. Agora, quando é uma coisa que você não gosta, aí você fica enrolando para fazer, você começa, mas nunca acaba. E geralmente as coisas que a gente menos gosta é a que mais vai levar a gente ter o resultado que nós gostaríamos, né, gente? Principalmente a longo prazo. Então, treine essa disciplina sua e não seja uma disciplina seletiva. Por quê? Na hora de prospectar cliente, a pessoa faz tudo nessa vida menos prospectar cliente. Quando chega o horário dela de buscar ali o follow-up, entrar em contato com clientes que não responderam e tudo mais, ela faz tudo nessa vida, menos cobrar os orçamentos e entrar em contato com esses clientes. E isso daí é um problemaço, tá? Eu tenho certeza absoluta que a pessoa vende muito menos quando ela não é capaz de se concentrar em tarefas que ela não gosta. Então, seja uma pessoa de iniciativa e de acabativa. Eu vou desativar aqui os comentários, gente. Claro que eu gosto de ver os feedbacks de vocês aqui, os elogios de vocês, né? Mas o meu maior objetivo aqui é que você aprenda e que você saia daqui com um conteúdo aplicável. Afinal de contas, o meu tempo é escasso, o seu tempo é escasso também. Eu sei que tem gente que às vezes deixou de fazer várias outras coisas importantes também
para estar aqui junto comigo. E tempo não é reembolsável. Dinheiro, quando a gente perde, quando a gente faz um investimento errado, toma um prejuízo, isso aí, se a gente tiver saúde, a gente consegue recuperar de novo, não é? Agora, tempo não. Você olha para trás, às vezes você perdeu tempo com uma pessoa que você fala assim, meu Deus do céu, eu investi tanto tempo nesse relacionamento e não foi para frente. Ou então perdeu um certo tempo na sua vida profissional que você poderia estar crescendo, que você poderia estar investindo mais em você. O tempo perdido é um negócio que dói muito, sabe, gente? E eu tenho uma fase da minha vida, depois eu conto isso pra vocês, mas eu tenho uma fase da minha vida que eu tive um tempo perdido e que eu sei que eu fiquei muito estagnada. Nossa, muito estagnada. Mas, enfim, quem tá aqui pela primeira vez também, saiba que comigo não tem mimimi, tá? Não tem mimimi. Eu comecei a minha carreira em vendas com 16 anos como operadora de telemarketing, vendendo produtos bancários. E aí quando você fala comigo assim, nossa, mas é muito difícil para mim vender o meu produto. Aí eu te desafio, meu amigo, a vender um seguro de vida. Era isso que eu tinha que negociar com o cliente. Vender um seguro de vida, vender um empréstimo, é desafiador. Eu não estou falando que é mais difícil para mim do que para você. Mas, entretanto, um seguro de vida, eu não entrego nada para a pessoa, não é algo palpável que eu entrego na mão dela. Outro ponto, quem vai usufruir disso nem é a pessoa que está contratando o seguro, é outra pessoa. E terceiro ponto, ela tem que morrer para outra pessoa receber aquilo ali. Então, é difícil a gente encontrar benefícios num seguro de vida, não é? Mas se a gente quiser, a gente encontra. Sempre é possível. Em qualquer produto, em qualquer serviço, a gente consegue se diferenciar. Então, não pensa que para você é mais difícil. E aqui entra o primeiro fator que eu quero que você já anota aí. Eu sei que tem gente que vem aqui de verdade para estudar. Então, pega seu papel, sua caneta e anota esse principal fator. O maior concorrente de quem vende é a própria pessoa. O maior concorrente de quem vende é a própria pessoa. Seu cérebro é o seu maior concorrente. A venda começa de dentro para fora. Se você está com dificuldade para vender, começa a avaliar quais são as suas crenças limitantes relacionadas à venda. O que você acredita que é vender de verdade? Você realmente olha para o seu produto, para o seu serviço e fala assim, gente, isso daqui melhora a vida de alguém. Isso daqui resolve um problema de alguém. Isso daqui realiza um sonho de alguém. Você consegue ter essa percepção? Ou você é o tipo de pessoa que pensa que vender é incomodar o outro, que vender, às vezes, é omitir alguma informação, que você tem que mentir para vender, que a pessoa que vende muito, ela não deve estar vendendo certo. Tem gente que tem esse tipo de crença limitante. Fala assim, ah, mas o fulano ele vende, mas ele vende tudo errado. Às vezes você nem sabe se ele estiver vendendo certo. Será que todo mundo que tem muito sucesso em vendas é só uma pessoa que está passando os outros para trás? Porque há muitos anos atrás, a pessoa até conseguia, gente, ter uma carreira em vendas mentindo e enganando. Mas hoje em dia você não consegue viver nesse mercado a longo prazo, porque é muito fácil a exposição aqui. A gente sabe muito bem quando uma empresa ou quando um profissional é competente e é verdadeiro. A honestidade hoje, ela é exposta para milhões de pessoas. Entende? Então você até consegue enganar as pessoas, mas não por muito tempo. E você não consegue construir uma carreira sólida enganando ninguém. Então tira da sua cabeça que quem vende às vezes é uma pessoa que não deu certo na vida e virou uma pessoa que vende. Tira tudo isso, porque se você tem crença limitante, você nunca vai conseguir. Eu não estou falando aqui de vender para pagar contas, não. Eu estou falando de enriquecer em vendas. Se você tem crenças limitantes relacionadas à venda, você nunca vai conseguir enriquecer. O seu empreendimento não vai para frente, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir um emprego que te paga melhor, você vai ganhar comissão baixa, você vai ter sempre menos clientes do que a maioria das pessoas, os problemas para você vai ser muito maior. Pode ter certeza disso. E o seu cérebro, quando você tem crença limitante, ele quer proteger você. Ele quer proteger você, por exemplo, de ser rejeitado. Gente, todos nós aqui temos uma criança birrenta e mimizenta dentro da gente que não quer escutar não de alguém. E em venda, o que mais acontece, o que a gente mais escuta do nosso cliente é a palavra não. Então, se você tem essa crença, você para de prospectar, você para de divulgar o seu trabalho. Tem muita gente aqui que por crença limitante não vem aqui, não faz um vídeo, não posta uma foto do produto, prefere viver no offline, mesmo sabendo que a tendência é que as vendas online cresçam cada vez mais.
que é fundamental você entender sobre pessoas. Você não está no mercado de imóveis, você não está no mercado de carros, você não está no mercado da saúde, você está no mercado de pessoas. Quando vocês me veem aí fazendo análises de vendas pelo WhatsApp, por exemplo, eu ensino as pessoas a venderem todos os produtos. Por quê, gente? Porque o produto em si é o de menos. O que é mais importante? Primeiro, você, as suas habilidades de comunicação, de postura, posicionamento. E segundo, entender sobre o seu cliente. Quais são os gatilhos que movem o outro? Quais são os argumentos que convencem outra pessoa? Quais são as técnicas de persuasão? Isso é entender de gente. Esquece um pouquinho, às vezes você não está tendo o sucesso que você merecia na sua área, porque você está muito focado no produto ou no serviço. Esquece isso um pouco e foca em entender sobre o seu cliente. Isso é neurovendas purinho. Você vai perceber o tanto que os seus resultados vão melhorar. E aqui, nem precisa de ser uma mudança da água para o vinho, não. Vocês veem alunos meus aí, gente, eles entram no Neurovendas, na primeira semana já começam a ver resultados extraordinários. É lógico, entrou, assistiu, aprendeu, estudou, mas aplicou, né? Porque conhecimento não muda a vida de ninguém, não. O que muda a vida de alguém é o que a pessoa faz com o conhecimento que ela tem. E tem gente que se torna uma esponja. A pessoa só absorve conhecimento, mas ela nunca coloca em prática. Por quê? Porque mudar, sair da zona de conforto, aquilo que você está acostumado a fazer a vida toda, fazer diferente, dá trabalho. Exige também mentalmente de você. Então, observa agora como que tá suas crenças em relação à venda. E aí, como que eu faço então, Carol? Eu tenho crenças em relação à venda. Eu já percebi que isso é uma coisa que eu tenho, que eu preciso de melhorar, eu achei que eu não nasci para vender, que as outras pessoas são melhores do que eu e tudo mais. Dá para você fazer quase que de acordo com a neurociência mesmo, é quase que uma reprogramação. Quando você começa a ter resultado positivo em vendas, mesmo que resultado pequeno, tá? Não tô falando para você aqui de bater metas extraordinárias, não. Às vezes hoje você bateu a sua meta de vendas. Hoje você conseguiu convencer um cliente, persuadir um cliente que ele necessita do seu produto. Isso já é um sucesso, consegue perceber isso? Aí o seu cérebro, ele começa a liberar dopamina. A dopamina é como se ela fosse tipo um energético natural para você, que fala assim, olha, ei, isso aqui é bom. Vender é bom, eu quero mais, eu quero vender mais. E aí você vai se empolgando. A pessoa que não gosta de vendas é a pessoa que menos vende. Porque, meu amigo, não tem como falar que vender é ruim. Se o seu produto é bom, se você está resolvendo alguma coisa na vida de alguém, você está realizando um sonho, o cliente compra, ele está satisfeito, você vende, você fica feliz, é uma via de mão dupla. Entende? Então, como que eu me motivo em vendas? Você não se motiva para vender, você vende e depois você fica motivado. Deixa eu fazer esse desenho aqui para ficar mais fácil para você. Quer ver? Eu falo que vendas é um esporte de alta performance emocional, tá, gente? É assim que funciona. Desenha aí para você não esquecer. Ó, não ficou tão bom assim, mas tá bom. Agir. Vender, motivar. Ó, primeiro você age em vendas, o A do agir, e aqui o agir é o quê? Divulgar o seu trabalho, fazer networking, prospectar pessoas, estar em movimento. Para de esperar as coisas chegarem até você. Chega um certo ponto da vida, gente, que as coisas vêm até a gente. Quando você está fazendo um bom trabalho, sabe? Quando você cumpre com a sua palavra, você vai melhorando você vai melhorando seu conhecimento, você vai se profissionalizando, as pessoas começam a te procurar. Vai por mim, tá? Eu comecei isso aqui do zero. Para você ter ideia, o Aulão de Vendas começou há 5 anos atrás com 5 pessoas. Olha aí, nós estamos com 2.200. Hoje as pessoas me pedem para comprar de mim. Só que antes não era bem assim, não foi dessa maneira que começou. Então, o agir aqui é você estar em movimento, beleza? Prospectando clientes, divulgando o seu trabalho, fazendo parceria com pessoas, que a parceria é um negócio que é bom para você e é bom para outra pessoa também, fazendo networking. Isso daqui é o agir em vendas.
Depois, eu sei que para vocês está ao contrário, mas vocês são inteligentes, eu tenho certeza que vocês estão conseguindo entender. Depois que você age em vendas, aí vem as vendas. Ó, aqui é o resultado. Você agiu primeiro e depois você vendeu, certo? Depois que você vendeu, aí você ficou motivado. Tá vendo aqui o M, ó? Aí você ficou motivado. Tem gente que tá fazendo o inverso disso aqui. A pessoa quer estar motivada para vender e para depois agir. Meu amigo, essa conta não vai fechar. A ordem é essa. Nesse caso aqui, a ordem dos fatores altera o resultado, sim. Primeiro você age, depois você vende, depois você fica motivado. As vendas, gente, ela tem um poder de mudar o nosso humor. Repara para você ver, às vezes um dia que você acordou desanimado, e aí você faz na hora do almoço uma venda maravilhosa. Aquela venda que salvou o seu mês. Me fala se o seu humor melhora ou não melhora. Agora o contrário também é verdadeiro. Às vezes você até acordou animado, prospectou, tentou e tal, finalizou o dia sem fazer nenhuma venda. Aí você fala assim, calma, não vou desanimar também, né? Foi só um dia difícil. Aí chega amanhã, você ainda acorda animado. E tenta e não faz nenhuma venda. Me fala se você não vai desmotivando. Percebe que o que te deixa motivado não é ninguém falando com você palavras de entusiasmo, vídeo no YouTube, não é nada disso. O que deixa você motivado é vender. Por isso que você tem que entender de técnica de venda. Isso daí vai trazer para você uma alegria tão grande no seu dia a dia, gente. Se torna tão leve, se torna tão prazeroso. Carol, então eu quero vender. Por onde que eu começo? Posicionamento. Anota aí essa palavra. Anota, escreve e deixa ela onde que você achar melhor. No ao longo da semana passada, gente, eu falei com vocês que a nossa palavra para o mês de agosto é a palavra presença. Onde você está, a sua mente tem que estar junto. Eu estou aqui fazendo esse aulão de vendas. Adianta eu ficar pensando num problema pessoal meu? Não, vai atrapalhar a minha performance aqui no meu aulão. Eu estou vendendo, eu estou numa reunião com o cliente, negociando com o cliente. Adianta eu ficar pensando em outra coisa? Não. A sua mente tem que estar onde você está. Então, a nossa palavra-chave é presença, tá? Inclusive, você está aqui, esteja presente. Eu falo, gente, que o posicionamento, ele vem com intencionalidade. Como que a gente tem um posicionamento melhor? Quem é aluno do Neurovendas aí, eu até aconselho vocês, a quem não conseguiu participar da nossa última mentoria, o foco da nossa última mentoria foi desenvolver o marketing pessoal. Então, a gente falou sobre todos os pilares do marketing pessoal. A mentoria do mês passado, do mês de julho, tá? Em agosto vai acontecer na última semana do mês. Quando a gente definir o dia, a gente vai avisar vocês por e-mail, no nosso grupo de alunos, no nosso Instagram de alunos, tá bom? Mas se você tem esse desafio, eu recomendo que você assista a gravação da última mentoria. Por quê, gente? Se não tem um bom posicionamento, não adianta ter a melhor abordagem do cliente pelo WhatsApp, por ligação, por chamada de vídeo, presencial, não adianta. O posicionamento enfraquece a comunicação, se ele estiver errado. A falta de posicionamento diminui a sua autoridade em vendas. E aí, às vezes o cliente olha para você e não é que o seu produto ou seu serviço está caro, ele só acha você com cara de barato. Porque você não tem um bom posicionamento em todos os fatores. E o tempo inteiro, estou explicando para você de uma forma neurocientífica, mas da maneira mais simples. O tempo inteiro, o seu cliente está recebendo comandos, e isso inconscientemente no cérebro dele, quando ele olha para você, quando você abre a boca, quando você conversa, quando você apresenta o que você vende, ele está o tempo todo absorvendo aquelas informações. E o maior medo desse cliente é ser passado para trás, é ser enganado. E aí ele começa a olhar para você e ele já vai ter os julgamentos. Se você é uma pessoa confiável, é como se o cérebro dele fosse um detector de mentira, entende? Ah, mas a foto dessa pessoa no WhatsApp tá estranha. Ah, mas o jeito dele de conversar, não sei se ele é confiável ou não. Ah, mas o preço desse produto tá barato demais, será que é bom? É tudo isso, tá acontecendo na mente dele. E aí, ainda além disso, inconscientemente, ele está fazendo as seguintes perguntas. Será que eu confio nesse vendedor? Será que eu gosto dele? Porque se eu não gosto dele, eu não compro dele. Ninguém compra de quem não gosta. Pode ser barato do jeito que for. Você consegue perceber que se você não entende sobre o seu cliente e fala assim, olha, eu tenho que vender da forma que ele deseja comprar, você vai começar a vender para todo mundo da mesma forma e aí você está dando um tiro no pé.
Lá no Neurovenda, gente, para vocês terem ideia, eu liberei esse módulo esse mês para os alunos. São 8 estruturas de clientes. Para você vender para cada um da forma que ele deseja comprar. Você vai sendo um camaleão, você vai aperfeiçoando a sua venda para cada um. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu fiz uma reunião com um cliente que era pragmático. O que é o cliente pragmático? É aquele cliente que é muito seco. Ele é direto ao ponto. O não é não, o sim é sim. Ele não te dá liberdade, ele não te dá intimidade, ele é aquela pessoa que ele é bem profissional e já sabe o que ele quer. Não adianta você ficar usando tanta técnica de persuasão com ele. Com ele você tem que mostrar o seu profissionalismo. Você quer vender para esse cliente é mostrando o seu profissionalismo. Não ficar empurrando nada diferente para ele. Você tem que ter uma comunicação um impacto muito forte na sua comunicação. E aí eu fiz a reunião com esse cliente, um empresário, na parte da manhã. Gente, depois do almoço, a minha segunda reunião foi com um cliente consensual. Uma cliente, né? Uma mulher. Gente do céu, a cliente consensual é aquela que vira sua amiga, sabe? Nossa, e ela bate papo, e ela te conta da vida dela, e ela pede opinião, ela pede conselho, mas você no meu lugar, Carol, você contrataria agora a palestra ou o workshop? Mas você acha que o workshop para minha empresa, o seu workshop para minha empresa vai ser melhor? E ela queria saber minha opinião, de completamente diferente. E aquela pessoa que parece que eu conheço ela de vidas passadas, entendeu? De tanto que a gente se conecta. É normal isso acontecer com um cliente consensual. Só que você tem que ter muito jogo de cintura, porque senão, às vezes, ele adia muito o fechamento da venda, sabe? Mas tá vendo como que a gente vai moldando? Se eu atendesse um cliente consensual do jeito que eu atendi o pragmático, meu Deus do céu, não ia conseguir vender nunca para ele, entendeu? Por isso que você tem que entender sobre pessoas. E aí a sua postura vai mudando de perfil para perfil de cliente, tá? Agora, outra coisa. Quando a gente fala sobre postura, o que significa? Primeiro, o que o cliente vê. Na hora que ele olha para você, ele já julga se você tem cara de barato ou de caro. E aí não é, Carol, mas eu não gosto de usar um blazer igual você usa e tudo mais. Gente, não é toda hora que eu tô de blazer, não. Se você entrar aqui no meu perfil do Instagram, você vai ver que tem vídeo meu dentro do carro, suada, que eu saí depois da academia e gravei. Entende? É o momento. Depende da comunicação, do jeito que você quer passar para o seu cliente. Você não acharia estranho se você chegasse em um consultório médico e o médico atendesse você com um jaleco verde-limão e descalço? Isso é estranho para o seu cérebro ou não é? Agora olha para você e faça um julgamento de você mesmo. Será que tem alguma coisa que pode ser melhorado fisicamente para aumentar o nível de confiança do outro em você? Carol, tem. Eu posso me cuidar um pouco mais. Esses dias eu fiz um vídeo que até viralizou, né? Tem gente que parece que vai trabalhar, coloca uma roupa de preguiçoso e sai de casa com cheiro de pano de pia. É, aquela cara de cãibra. É uma tristeza. Você olha pra cara da pessoa assim, você fala, meu Deus do céu, eu não tenho culpa com a sua vida ruim. Eu penso o seguinte, eu acho que vocês pensam igual a mim. As pessoas não são obrigadas a trabalhar com vendas, não. Com atendimento, com público, né? Ninguém é obrigado. Ninguém é. Mas a partir do momento que você decidiu ter uma carreira em vendas e lidar com pessoas e ter clientes, o mínimo que você tem que ter é uma energia boa, sabe? É ter um entusiasmo. Eu falei sobre isso esses dias pra vocês. Entusiasmo não dá pra gente ensinar pro outro, mas a gente consegue sentir. E às vezes você tá com uma energia tão pesada que você fala assim, nossa, só chega cliente caroço aqui pra mim. Aqui em Minas a gente fala assim, né? Cliente caroço, cliente tocaia. Só chega cliente difícil aqui pra mim. Mas na verdade é porque você tá com a energia tão baixa que o outro, quando chega perto de você, a energia dele abaixa junto com você. E aí fica vocês dois encontrando só problema pra solução na vida. Você acha mesmo que uma pessoa desse jeito consegue ter uma alta performance em vendas? Gente, quando eu tô falando de alta performance aqui, eu tô falando de um resultado surreal. Quando eu trabalhei CLT por mais de uma década, a meta da empresa era 100 mil reais e eu tava vendendo R$500 mil. Eu tô falando de coisa desse jeito. E não é de vez em quando, não. Faça chuva, faça sol, com crise, sem crise. Eu tava no ranking de vendas entre vários vendedores. Entre inúmeros vendedores. Por quê? Porque eu sabia do que eu estava fazendo. Eu sabia. Então eu não estou falando só de vender bem de vez em quando, não. Viver naquela montanha russa, não. É você trabalhar com previsibilidade. E aí isso envolve um treinamento emocional muito grande. Porque a gente tem que aprender a fazer coisas que a gente não gosta até no dia que a gente não está bem.
Até no dia que a gente não tá bem, a gente tem que atender sorrindo. A gente tem que ter uma energia boa, um tom de voz bacana para mandar um áudio para o nosso cliente. Esses dias eu fui ouvir um áudio de um vendedor que parecia que, meu Deus do céu, eu conversei com ele pessoalmente num dia, ele estava com uma comunicação excelente. Depois ele me mandou um áudio parecendo que ele tinha um problema na fala. Falei, o que é isso? Uma preguiça para conversar? Não sai, não abre a boca. Isso não é falta de técnica, não, é falta de vontade. Você me desculpa, mas eu não posso viver falando para você só coisas que você quer ouvir e passar a mão na sua cabeça. Eu tenho que te falar coisas que você precisa de ouvir. Que eu quero ver você vendendo, eu quero ver você tendo resultado. Carol, mas isso aqui é uma aula gratuita. Eu sei que é uma aula gratuita, mas a maioria das pessoas que se tornam meu aluno começou aqui, começou a vender, melhorou o resultado, depois foi lá, comprou o Neurovendas, comprou um workshop meu, contratou uma palestra minha e comprou produto de ticket meu de 50 mil reais. É assim que as coisas começam. Primeiro eu sirvo as pessoas. Só que hoje em dia, o que as pessoas querem? É só o vem a nós, entendeu? Ah, esse cliente aí nunca compra. Mas experimenta fazer um trabalho muito bem feito para ele, se tornar inesquecível para ele, se um dia quando ele tiver dinheiro ele não volta e te procura. Experimenta fazer isso. Às vezes a pessoa não tem condição agora, mas o dia que ela tiver, ela não abre mão de comprar de você. Às vezes ela não tem condição de comprar de você agora, mas ela te indica quem tem. Olha, eu não consigo, mas o fulano, você é o perfil ideal, vou te indicar o fulano aqui para comprar de você. Sabe, gente, os princípios humanos mesmo, sabe, estão indo por água abaixo com essa correria, com essa loucura do mundo profissional. E em vendas isso é um problema, porque a gente já carrega uma objeção interna da sociedade que quem vende é uma pessoa que engana, é uma pessoa que vai passar os outros para trás, que promete muito e entrega pouco. A gente já tem essa objeção das pessoas. É tipo político. Ah, todo político é corrupto, todo político é ladrão. Isso é uma objeção interna das pessoas. Às vezes ela nem conhece aquele político, mas só dele falar que ele é político, a pessoa já trava. Opa, não presta, entendeu? Então, olha bem pra você agora e veja se você tá fazendo pelo menos o mínimo, o básico bem feito, arroz com feijão. E melhora, ó, quando é posicionamento, a gente tá conversando aqui sobre posicionamento. O físico, o ambiente que você trabalha tá desorganizado, tá uma bagunça. Ninguém consegue, gente, ter alta performance na zona bagunçada, não. Melhor isso aí, um pouco mais de organização. Organização com os seus clientes também. Por falta de organização, às vezes tem cliente que você deixa no vácuo, você nem percebeu. O negócio passou batido ali. Você tem que organizar os seus clientes. Opa, esse cliente aqui, eu vou colocar ele numa aba de clientes que tem potencial para comprar. Esse outro aqui é cliente que eu já estou em andamento para quase fechar com ele. Então eu vou deixar ele aqui bem direcionado. Ah, esse outro aqui eu já vendi para ele, mas eu vou deixar ele separado aqui, porque daqui a um mês eu vou fazer um pós-venda e vou pedir uma indicação de um cliente novo para ele. Você tá vendo? Com organização, meu amigo, você vai vendendo e vai melhorando o seu dia a dia, a sua produtividade e evitando a procrastinação, entendeu? Então, organização. Outro ponto, o seu tom de voz. A postura, tom de voz, não é falar grosso, falar alto, gritar, não tem nada a ver com isso. Mas é posicionamento na fala. Quem é aluno do Neurovendas tem aula lá dentro até com a minha fonoaudióloga. Tem aula com um especialista em oratória. Nós temos aula de comunicação para você identificar o seu perfil e saber qual é o ponto positivo da sua comunicação e o que você tem que fazer para melhorar isso. Porque isso é muito sério. Não tem como ser uma pessoa que tem muito sucesso em vendas se a sua comunicação é fraca. É impossível. E Neurovendas trata isso também. Neurovendas é o que há de mais completo. Porque tem gente que tem que... Pelo menos comigo foi assim, né? Quando eu decidi me especializar em vendas, eu fui lá e comprei um curso de marketing. Depois eu comprei vários de vendas. Depois eu fiz mentoria de comunicação. Eu sempre me sentia incompleta, entendeu? Quando eu estruturei o Neurovendas, eu pensei assim, eu quero que seja algo que eu nunca vi no mercado. Que a pessoa vai entrar lá e se ela quiser se profissionalizar em todos os quesitos da parte de venda, ela vai conseguir. Desde a mentalidade até a parte técnica, PNL, entender cliente, funil de vendas, marketing, posicionamento. Eu quero que os meus alunos sejam completos. E não é à toa que hoje nós temos mais de 6 mil alunos em 9 países, gente. Pensa o quanto que a gente está subindo a régua de vendas do mundo. Do mundo. Tá? Isso é muito sério, mas por quê? Porque tem gente tendo resultado, tem gente conseguindo, tá? Então a sua postura, como você fala, isso é importante. E você tem que ir moldando o seu tom de voz também. Por exemplo, em uma abordagem presencial, seu tom de voz é um pouco mais animado.
Mas na hora de uma sondagem, você já coloca um tom de voz mais curioso, porque você está fazendo perguntas para o cliente. Depois você muda. Na hora que você vai fazer uma apresentação de valor, você coloca um tom de voz mais entusiasmado. Nossa, cliente, olha, eu tenho o produto ideal para o seu problema, sabe? Aquele sorriso assim, ainda bem que você me encontrou. Na hora que você está quebrando a objeção, aí já é um tom de voz um pouco mais firme. Na hora do fechamento da venda, é um tom de voz mais sério. Tem gente que na hora do fechamento tá quase pedindo desculpa pro cliente. Sabe? Aquela voz morrendo de medo do cliente arrepender e não fechar com ele. Isso daí, gente, o cliente não precisa de ser um analista comportamental para sentir que você está com medo de vender. E a hora que você fica com medo de vender é justamente a hora que o seu cliente vai ficar com mais medo de comprar de você. Então a postura na fala, no tom de voz também é muito importante. Tem gente que tem medo e começa a tremer de medo quando vai negociar, por exemplo, com um cliente alto padrão, com um cliente que é muito inteligente. Sabe aquele cliente que tem muito conhecimento? Ele envolve aí um pouco com o cliente pragmático também, né? Cliente analítico também é assim, tem muito conhecimento. E aí a pessoa trava. Ela só consegue vender, aí entra um problema, olha aí a mentalidade. Ela só consegue vender para cliente que compra coisa barata. Porque ela vive comparando o bolso dela com o bolso do cliente. E anota essa frase aí para você não esquecer nunca mais. Quem vê pequeno, vende pequeno. Se você não vê o seu produto ou o seu serviço como algo abundante e bom, meu amigo, você sempre vai ficar ofertando só as coisinhas mais baratas. E aí, enquanto o outro tá batendo meta muito mais rápido porque ele vende produtos com tickets maiores, ele não tem medo de vender, você fica sofrendo aí com os produtos mais baratinhos e mesmo assim morrendo de medo ainda. Então aqui envolve postura, tá? Então, outra coisa, a postura não é só o que você fala, é a forma como você escreve. Para de ficar abreviando coisa em WhatsApp. Sabe, cuidado com gerúndio, vou estar te enviando, vou estar liberando. Cuidado. Eu não sou a pessoa que escrevo, deveria, né? Eu não escrevo perfeitamente, mas eu deveria. Eu sou formada em direito e no direito você tem o português 1, 2, 3, jurídico, português jurídico. Então, às vezes a gente fala algumas coisas erradas, a gente escreve alguma coisa errada, mas tem uns negócios, gente, que são gritantes. Entendeu? Que na hora que você tá lendo assim, dói a sua visão, que você fala, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Então evita isso daí. Da mesma forma, evita chamar cliente por apelido, querida, amiga, florzinha. Melhora o seu repertório. Como que você melhora repertório? Saindo da sua bolha, lendo mais, estudando mais, fazendo mais cursos, investindo em você. Um conselho que eu te dou. Invista em você em um nível tão alto que os seus clientes tenham coragem de investir em você também. Às vezes nem você está investindo em você, está querendo que os outros investem. Não vai, as coisas não funcionam assim, não. A lei da vida não é essa, não. Às vezes você está investindo muito barato em você. 2025 já está caminhando para a reta final. Daqui a pouco, setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. E aí, o que você fez por você esse ano? Tem que fazer essa autoavaliação. Beleza, Carol, entendi que eu tenho que ter um bom posicionamento para vender. Agora, não adianta, gente, ter todo um bom posicionamento se na hora de falar sobre o seu produto ou seu serviço, você não consegue fazer uma venda focada em valor. O que é isso? Tem gente que é focado só em preço. Preço, preço, preço. O que é uma venda de valor? Você não vai esquecer mais, que eu vou te ajudar. Venda de valor é quando você vai para o lado emocional do seu cliente. Já dei esse exemplo para vocês aqui. Você não vai ficar vendendo a carne, você vai vender o churrasco. Entendeu? Você vai olhar para o seu produto agora e esquece o produto em si. Pensa na solução que ele gera para o seu cliente. O seu foco vai ser naquilo ali. Eu recomendo, quem nunca fez esse exercício, pegar uma folha de caderno mesmo, tá? Deixa eu limpar essa página e fazer aqui junto com você. Limpei. Aqui, ó. Com os 2 Ds da venda, tá? Dores e desejos. Ó, dores e desejos. Lista aqui, ó, 10, de 1 a 10. 10 dores dos clientes que você tem. Sabe aqueles clientes bons? Aqueles melhores clientes que você teve? O que eram as dores deles? O que eram os desafios deles? Coloca pelo menos 10, focado no emocional, tá?
E aqui, ó, o desejo também. O que são os maiores desejos dos seus clientes? Vou dar um exemplo meu, se eu fosse fazer esse exercício agora, tá? Eu vendo treinamentos, palestras, cursos, tal, beleza? O que são as dores dos meus clientes? Investem muito em tráfego, mas tem pouco retorno e pouca conversão em vendas porque não domina a técnica de venda, certo? O que é outra dor do meu cliente? Falta de cliente. Não sabe como aumentar o número de clientes. Isso aqui eu resolvo para ele, tá vendo? O que é outra dor do meu cliente? Não tem bons argumentos. O cliente traz uma objeção, ele não sabe nem argumentar com esse cliente. No treinamento ele aprende isso aqui também. O que é outra dor do meu cliente? Não sabe vender valor, vive negociando e dando desconto. Tá perdendo muito lucro porque só consegue vender com desconto. Beleza. O que é outra dor do meu cliente? Está perdendo venda para concorrência porque a equipe não está treinada o suficiente. Investe muito em pagar funcionário, colaborador, vendedor, mas por falta de treinamento, essas pessoas não conseguem converter venda e está perdendo cliente para concorrência. Outra coisa, não consegue fidelizar os clientes, não tem estratégia de pós-venda, não sabe como vender mais para quem já compra. Isso é tudo dor. Eu consigo ficar aqui, gente, até amanhã listando para você várias dores dos meus clientes. E isso me ajuda até na hora que eu vou produzir um conteúdo. Na hora que eu estou numa reunião com eles aqui, de quatro reuniões que eu fiz hoje, 3 eu saí de lá com um fechamento, com um contrato fechado. Com ok. Isso é uma conversão absurda. Para um produto de alto ticket é absurdo. Beleza. Agora, o que são os desejos dos meus clientes? O que são os desejos deles? Serem referência no mercado. Vender um produto de ticket maior. Se sentir seguro em uma negociação. Crescer na sua carreira. Ter um empreendimento milionário. Esses são os desejos que eles têm. É isso que eles têm. Ter uma equipe treinada para alta conversão. Aqui as dores, aqui os desejos. Se você não sabe falar isso, você vai ter dificuldade para vender mesmo. Aí, meu amigo, você vai focar só em preço. Você nunca mais vai conseguir fazer venda de valor. Nunca. E aí eu gosto muito de... Deixa eu desenhar de novo aqui, porque assim eu acho que vocês vão guardando mais, tá? Limpar página. Valor. Anota isso aqui, ó. P, R, R. Anota aí. Valor, PRR. Deixa eu diminuir essa letrinha aqui. O que é o P, tá? Problema. Aqui pode ser barra desejo também, mas eu vou te explicar isso melhor. O R, aqui o R, recomendação. Personalizada. E o outro R, aqui, resultado. Essa aqui é a fórmula de uma venda de valor. Vou te explicar na prática para você não esquecer. Ó. P é o problema barra desejo, tá? Pode ser desejo também, porque às vezes a gente não vende só algo focado em problema, não. Pode ser desejo. Aqui o R é a recomendação personalizada. E o outro R é o resultado. Eu sei que fica ao contrário aí para vocês, mas dá para vocês entenderem muito bem. O que significa isso? Imagina que você está numa conversa com o seu cliente. Vamos pegar um exemplo pelo WhatsApp mesmo, tá? Sei que tem muita gente aí da área da estética, por exemplo, mas não se apegue ao produto nem ao serviço. Só vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês, tá? A fórmula é a mesma para qualquer produto ou serviço. Primeiro, a gente foca no problema do cliente. Imagina que o cliente entrou em contato porque ela quer fazer um tratamento de pele porque ela tá com manchas de acne e tá com melasma na pele. Entrou em contato dessa forma. Tô entrando em contato porque, olha, eu tô chateada com a minha pele, tal, e aí eu quero fazer um tratamento, certo? Só que a pessoa ainda não sabe nem o que ela precisa. Ela não tem nem ideia, ela só manda às vezes perguntando aquilo ali, olha, eu tô pensando em fazer isso, mas às vezes nem é o recomendado para ela aquilo ali, né? Mas beleza, esse é o problema da pessoa. E eu recomendo sempre, gente, que quando o cliente não te contar qual é o problema ou o desejo dele, você pergunte
e verbalize isso com todas as palavras. Fulano, o que tá te incomodando? Fulano, o que você deseja? O que você espera? Eu preciso de entender, porque às vezes o meu produto nem vai ser o produto ideal para você. Às vezes, aquilo que eu vendo não é o que vai resolver o seu problema. Então, eu tenho que entender o que é a sua expectativa, que aí eu vou te falar o que eu trabalho aqui e vou te apresentar da melhor forma. Mas eu preciso de saber o que você busca. Tem cliente que já chega contando. Geralmente, gente, o cliente consensual, que é esse, ele já chega falando tudo o que ele espera, mas tem outros que não falam. Para os que não falam, você vai perguntar, tá? Aí imagina que então a cliente falou isso, falou, olha, eu tô incomodada com a minha mancha de acne, tal, eu já fiz limpeza de pele e tudo mais, mas eu não tive resultado, entendeu? Beleza, o que você vai fazer? Presta atenção, o primeiro P aqui, ó, vamos desenhar. O primeiro P, você vai repetir o problema, eu tô falando problema, mas pode ser desejo, tá? Você vai repetir o problema do cliente, com as mesmíssimas palavras que essa pessoa falou para você. Tem um estudo, gente, científico que mostra que uns garçons, eles, na hora que o cliente fazia o pedido e ele repetia o pedido do cliente com as mesmas palavras que o cliente falou, ele ganhava uma gorjeta muito maior do que se ele mudasse alguma palavra. Entendeu? Então não muda nenhuma palavra. Repete do jeito que a cliente falou. É o problema que ela te contou, né? Tá com mancha de acne, beleza, fulana. Eu entendo perfeitamente, olha, esse tipo de problema com a mancha de acne, com o melasma, isso daí diminui tanto a autoestima da gente, né? Você tá pegando o problema da pessoa e tá falando com as mesmas palavras que ela. Entendi perfeitamente. E fala o problema da pessoa. Em seguida, você vai vir aqui para o R, ó, que é a recomendação personalizada. Você que é o especialista, você que é a autoridade, o que você recomenda para o cliente? Quando ele está com um problema ou quando ele está com um desejo? O que você recomenda? Imagina que seja aqui, no caso, a biomédica ou a pessoa que trabalha aí como uma esteticista e tudo mais. Olha, eu sei o tanto que é frustrante, né? Às vezes você já investiu tanto em outros tratamentos, não teve o resultado que você gostaria, mas o que eu recomendo para você? Eu recomendo que a gente faça uma avaliação na sua pele, porque nessa avaliação eu vou entender exatamente qual que é a espessura da sua pele, eu vou entender qual que é a profundidade dessas manchas, tá? Dessas marcas de acne. E aí, a gente tem dois tipos de tratamento aqui. Às vezes a gente pode fazer um laser, às vezes a gente pode fazer um peeling, só que não adianta eu passar para você um peeling aqui agora, falar com você, olha, já vou te passar preço, vou te informar tudo, mas se a sua pele não tem esse tipo de recomendação, eu não tô aqui para vender para você e você me pagar uma coisa que não vai resolver o seu problema. Você já passou por isso antes. Você já ficou frustrada com isso antes. E assim, isso é algo muito pessoal, tá? Então, o que eu recomendo para você? Que você venha até aqui a clínica, eu marco para você um horário e aí eu vou avaliar exatamente a sua pele. Essa é a minha recomendação para você. Consegue perceber? Recomendação personalizada. Você me falou o seu problema e essa é a minha recomendação. E aí, agora a gente está indo para o resultado. Presta atenção na estrutura, hein? Presta atenção aqui. Agora a gente vai para o resultado. Todo cliente, gente, a gente tem que colocar uma expectativa na cabeça dele. A gente tem que pôr expectativa, senão as pessoas não agem, as pessoas não fazem o que elas precisam de fazer. E aí você vai falar do resultado. O que é o resultado? A minha recomendação é que ou a gente faça um laser, ou a gente faça um peeling. E assim, o resultado de um peeling, com 3 meses, eu tenho clientes aqui que tinham essa mancha de pele muito parecida com você, vou até te mandar um antes e depois, mesmo antes de avaliar a sua pele, eu vou só te mandar para você entender. Mas um peeling com 3 meses, a gente já tem um resultado muito satisfatório, tá? O laser, com 2 semanas, você já vê resultado. Então, tanto um quanto o outro vai trazer para você um resultado da forma que você precisa. Eu só quero entender qual é a sua pele, o que ela precisa aqui agora. Aí, o que eu recomendo para você? A gente agendar um horário, eu tenho disponibilidade na semana que vem, segunda-feira, 2 horas, ou terça-feira, 4 horas da tarde. Você consegue perceber isso?
Eu estou direcionando a venda. Eu estou focada no desejo da cliente, é personalizado para ela. Segue essa estrutura para qualquer produto ou qualquer serviço. Só no começo que às vezes, ao invés de falar sobre as dores, né, a gente fala sobre o resultado, tá? Ao invés de falar do problema, a gente fala sobre o resultado. E usa palavras poderosas aqui, tá? O que são palavras poderosas? Economia, justo, diferencial. Você tem que ter boas palavras que mexem com a parte do límbico do nosso cliente. O que é o límbico? A parte emocional do cérebro. Tem que ter essas palavras no seu repertório. Tem que ter. Coloca nem que seja uma por dia. A vantagem que você vai ter, cliente. O benefício que você tem. Quando você coloca essas palavras, brilha os olhos do seu cliente de uma forma completamente diferente. Ah, Carol, mas mesmo fazendo, às vezes, uma apresentação de valor, que é o que eu acho muito difícil, a maioria acha que está vendendo valor, mas não tá. Mas mesmo fazendo uma apresentação de valor, o cliente pode ter objeção. Ele pode, por exemplo, vamos pegar são tantas objeções, né? Quem é aluno do Neurovendas aí, gente, tem o mapa de objeções universais, que é o mapa com todas as objeções lá. Mas vamos pegar uma objeção que é muito comum. O cliente fala do preço, por exemplo. Ah, tá caro, mas ficou muito caro. Eu acho que tá fora aí do meu orçamento, quero desconto. Isso daí é uma coisa que todo mundo escuta, né? Principalmente quem tem um posicionamento fraco. Quando o cliente está assustando demais com o seu preço, é sinal que o seu posicionamento, que é o que a gente conversou lá no começo da aula, ele tá errado ali. Tem alguma coisa errada com o seu posicionamento, tá? Mas beleza. Pode ser que tem cliente que ele é o econômico, ele faz leilão de preço baixo, ele pede desconto, meu filho, até na casca de banana. Não me pergunte o porquê, ele é assim, tá? E ele fala, mas eu quero desconto e tudo mais. E aí que entra a sua habilidade, suas técnicas de negociação. Você pode dar desconto? Você trabalha com desconto? Carol, eu trabalho, eu tenho um percentual de negociação que eu trabalho. Beleza. O que é o erro aqui? Tem muita gente que dá o desconto de uma forma muito fácil. Tem muita gente que não pede nada em troca para o cliente. Deixa eu ver aqui se eu acho até um print para mostrar para vocês, que aí vai ficar mais fácil. Olha isso aqui. Acho que dá para vocês lerem. Isso daí foi uma análise de vendas que eu recebi esses dias. Olha para você ver, ele passou o valor para o cliente, é o valor de R$ 2.245 à vista. Aí o cliente foi e falou assim, ó, eu entendo, mas fica muito fora o preço, vou deixar, agradeço mesmo. Aí o vendedor respondeu, sei que o nosso preço não é um dos mais competitivos. Sei que fora tem mais barato, porém prezamos pela qualidade. Eu quero te vender algo que não irá ter problema. Eu quero que você volte a comprar comigo futuramente e me indique fora também, mas eu agradeço a atenção, vamos nos falando. Olha, eu gosto dessa parte de assumir que você não é o mais barato do mercado. Isso eu gosto. Fulano, eu sei que tem gente vendendo mais barato. Afinal de contas, sempre tem alguém para vender uma coisa pior e mais barata. O meu foco nunca foi ser o mais barato do mercado. Eu tô aqui para vender, mas eu quero que você fique satisfeito. Eu não quero diminuir na minha qualidade para ter que diminuir no preço. Entende? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Isso daí ajuda a desarmar o cliente um pouco, sabe? Mas aí, beleza. Olha aqui o que foi o erro, gente, para vocês verem na prática, tá? Isso pode ter acontecido até numa venda presencial. Você consegue melhorar o valor para 10 vezes? O cliente perguntou. Olha como que uma boa argumentação ativa novamente no cliente o desejo de compra. Na mensagem de 10 horas da manhã, o cliente falou que ia deixar, agradeceu, ele já não queria comprar. Ele já falou, tá muito fora, vou deixar, agradeço. Ele nem tinha pedido desconto aqui. Na hora que o vendedor trouxe um bom argumento, aí ele falou assim, você consegue melhorar para 10 vezes? Tá vendo como que um bom argumento ativa no outro o desejo de compra? Mas aí o vendedor acabou errando nessa hora. Olha o que ele respondeu. Deixa eu ver com o meu gerente, 2 minutos. Isso daqui era 11 horas da manhã. E aí, 11h03, ele já fala com ele assim, ó, Giovano, meu gerente autorizou fazer o valor à vista em 10 vezes, desconto de 10%, 10 vezes sem juros no cartão, ficaria 10 vezes de 224. Só que, meus amigos, o povo acha que vender é tão simples assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Só que ele deu o desconto, dividiu de 10 vezes e esse cliente não respondeu ele mais. Falou que ia pensar, que ia analisar e o cliente sumiu. Esse é um grande problema de falta de habilidade de negociação. Para começar, gente, desconto não pode ser tão fácil assim.
Você não sai dando desconto tão simples assim. 2 minutos eu fui lá e consegui um desconto. Se você dá um desconto muito rápido para esse tipo de cliente, sabe o que ele pensa? Foi muito fácil conseguir esse desconto. Vou pedir mais. Vou pedir mais, quero mais desconto ainda, entendeu? Aí que entra o erro. Outra coisa, ele não pediu nada em troca. Negociação, você tem que pedir alguma coisa em troca. Fulano, se, presta atenção, você não vai errar mais. Se eu conseguir, esse valor que eu te passei é o valor final, mas eu vou conversar com o meu gerente. Se eu conseguir um desconto para você, nós fechamos essa venda hoje? Ou eu já posso emitir para você, ou você tem que induzir meio que ao fechamento ali já. Porque senão esse cliente que é econômico, que faz leilão de preço baixo, meu amigo, ele pega o seu preço e leva lá para o concorrente. Fala assim, ó, se você conseguir cobrir o preço do fulano, eu fecho com você. Ele é desse jeito, é um negócio ordinário. Mas a gente tem que saber lidar com todo tipo de cliente. E toma cuidado, porque às vezes você vai dando desconto, e o cliente que você mais dá desconto é o que mais vai te dando dor de cabeça. Ele é o primeiro a te abandonar. O dia que o seu concorrente fizer 1 centavo mais barato que você, ele vai para lá, porque não existe fidelidade no preço baixo. É claro, a gente tem, fazer uma promoção, fazer uma oferta, não tem problema nenhum, isso é uma estratégia de negócio. Quando você faz com data para começar e data para acabar, tá tudo certo você fazer sua promoção. Às vezes você vai atrair pessoas que vêm só por preço, mas está dentro da sua estratégia. Agora, avalia bem, porque às vezes você só tá vivendo assim. Aí é um problema, porque você tá perdendo no lucro. Eu falo muito isso com vocês, não diminua o seu preço para caber no bolso de quem não ia te valorizar, nem se fosse de graça não, meu amigo. Você vai ter dor de cabeça às vezes com essa pessoa depois. Agora avalia bem se você está sabendo negociar de verdade. E não adianta a gente ter uma boa apresentação, ter boas quebras de objeções, saber negociar se você não sabe ir para um fechamento de venda. Você faz tudo bonitinho, mas na hora do fechamento você trava. Deixa eu ver aqui que tem outro exemplo para dar para vocês. Olha isso daqui. O vendedor encaminhou. Não precisa de entrada, tá? Assinando o contrato, precisamos receber o valor total até 1 semana antes da cerimônia. Eu acho que ele trabalhava com alguma coisa de experiência vocal, acho que era tipo isso, tá? Aceitamos também pagamento parcelado por mês até a data. Caso queira ir pagamento um pouco a cada mês, fica ao seu critério. Todo o equipamento de som está incluso, tá? Caixa de som, microfone para o celebrante e vocês noivos. E aí ele mandou um orçamento detalhado aqui, bem bonitinho. Eu acho isso bacana, tá? Que você tem um PDF com uma boa apresentação do seu produto ou do seu serviço. Eu sei que não é tudo. Imagina que você vende uma semijoia. Não dá para você ter um PDF de cada semijoia ali, né? Mas uma foto bonita, uma foto com uma iluminação bacana, isso daí é importante. E aí, ele mandou esse orçamento para o cliente, ficou no vácuo também. Olha isso aqui. O cliente não respondeu, tá vendo? Ficou no vácuo. Por mais que ele apresentou, ele até explicou bem. Não é que ele explicou mal, não. Ele explicou bem, mas ele ficou no vácuo. Por quê? Deixa eu voltar aqui, que às vezes tem gente que não conseguiu entender. Aqui ele mandou o orçamento, ele não mandou mais nada. Gente, não adianta ter boa apresentação se você não induz cliente a fechamento. Você tem que terminar toda vez que você manda preço, toda hora que você manda orçamento para cliente, você tem que terminar com uma pergunta. Senão você vai ficar no vácuo mesmo. Tem que terminar com uma pergunta. Cliente, me fala se isso aqui está dentro da sua condição financeira, dentro do que você está podendo investir, que você está esperando investir. Cliente, me fala se eu posso deixar essa data reservada para você. Você tem que fazer qualquer pergunta. Me fala se ficou alguma dúvida. Qualquer pergunta que seja. Mas você não pode mandar alguma coisa e ficar esperando o cliente sozinho responder você, não. Você vai ficar no vácuo. Por vários e vários motivos, eu posso te explicar isso aqui também, de acordo com a Neurovendas. Primeiro motivo, quando você faz uma pergunta, é como se você estivesse abrindo na mente do seu cliente uma tarefa. E todo mundo, gente, quando sente que tem uma tarefa inacabada, fica incomodado com aquilo e quer resolver. Então, quando você faz uma pergunta, é como se você estivesse condicionando o outro a ter que te dar uma resposta. Você tem que terminar com uma pergunta. Outro ponto que é muito importante também. O cliente, ele pode ter até gostado da sua proposta, mas tomar decisões consome energia do nosso cérebro.
Você já reparou que, às vezes, as vendas fechadas na sexta-feira demoram um pouco mais? Às vezes, na sexta-feira, você não vende tão bem como na segunda? Porque durante a semana, o cliente já foi tomando tanta decisão, que ele fala, vou enrolar isso aqui, vou deixar para depois. Tomar decisões é cansativo pra caramba. Porque a gente tem medo, né, também de tomar decisões erradas. Então, por isso que você tem que terminar com uma pergunta. Terceiro motivo para você terminar com uma pergunta. Você já ouviu aquele ditado assim? As pessoas amam comprar, mas não gostam que ninguém venda nada para elas? Então, quando você fala para o cliente, por exemplo, fulano, aí a forma de pagamento que eu tenho é por cartão de crédito ou Pix. Como que fica melhor para você? O cliente sente que é ele que está decidindo se vai comprar ou não. Não é você que está persuadindo ele. Porque se o cliente sente que ele está sendo persuadido, aí ele fica ali na defensiva. Ele fala assim, opa, eu tenho que tomar cuidado, porque esse vendedor aqui ele pode me passar para trás. Ele é muito persuasivo, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Deixar nas mãos dele. Fulano, você prefere a entrega dia 10 ou dia 15? Como que fica melhor para você? Ou seja, quem está tomando a decisão, cliente, é você, fica tranquilo. Eu só tô te conduzindo aqui, fica tranquilo, que quem está decidindo é você. Você pode reparar, eu vou comprar um anel. Aí eu mostro para minha amiga. Eu falo assim, nossa amiga, comprei um anel lindo, maravilhoso. Estou encantada com o meu anel. Eu falo que eu comprei. Eu nunca falo para minha amiga assim, nossa, ô Ju, olha o anel que o vendedor me vendeu. Eu não falo isso, fui eu que comprei. Todo mundo quer sentir que está no controle da situação de compra e venda. Gente, venda é construção. Se você vai fazendo alguma coisa errada, o negócio vai desandando mesmo. E você tem que... Deixa eu desenhar aqui de novo, quer ver? Limpar página. Aqui, ó. Você começa fazendo boas prospecções, bons lugares para você captar os seus clientes. Só que tem que estar cheio de gente que até tem muito cliente, mas que tem conversão muito baixa, por não ter técnica de venda. Aqui, ó, tá onde está chegando os seus clientes. Aí, beleza. Se você tem uma abordagem ruim, uma abordagem fraca, é a primeira porta fechada na sua cara já. Você nem vai caminhando aqui para frente. Você nem vai caminhando. Se o seu posicionamento tá ruim também, aqui, ó, não adianta você fazer nada certo daqui para frente, porque o seu posicionamento aqui, ó, tá fraco também. Tá vendo? Aqui, ó, que é a sondagem, que são as perguntas que você faz para entender o que é necessidade para o outro. Se você não faz as perguntas certas, você nunca vai conseguir vender valor. Para a gente vender valor, tem que fazer pergunta. Aí, beleza, depois você vai fazer uma apresentação de valor, né? A apresentação de valor. Se você não foca no lado emocional do cliente, você vai fazer uma apresentação de valor muito fraca. Beleza, o cliente trouxe objeção, você tem que quebrar objeção. Quebra de objeção, bons argumentos aqui. Aí aqui, por último, penúltimo, na verdade, né? É o fechamento da venda. Você só consegue fechar a venda, você só se torna um bom fechador de vendas se você é bom em quebrar a objeção, se você é bom em fazer uma apresentação de valor, se você é bom em fazer uma sondagem e se você é bom em posicionamento, postura e se você é bom em abordar o seu cliente. Se você errou em qualquer dessas etapas aqui, com certeza você é um fechador de vendas bem ruim, bem fraquinho, entendeu? E aqui, por último, o seu pós-venda, né? Que é com foco de vender mais para quem já compra e também fidelizar, né, os clientes. Você consegue perceber isso? Eu sei que parece muita coisa, mas você tem que valorizar aquilo que você vende. Eu tenho uma aluna, e o dia que ela estava me contando assim, eu fiquei impressionada. Ela chama Jéssica e ela trabalha com venda de consultoria financeira. E ela falou comigo assim, Carol, eu cobrava R$750, fechava em média de 0 a 1 venda por dia. E aí a consultoria dela, ela entregava um diagnóstico lá para a pessoa, fazia uma reunião e depois tinha um acompanhamento, acho que podia tirar dúvida com ela. E ela falou assim, mas eu já estava até satisfeita, porque eu estava conseguindo fazer uma venda praticamente por dia, tá ótimo, né? Eu já estava tendo um faturamento muito bom. Só que os meus clientes eram clientes, como é consultoria financeira, ela falou comigo, Carol, era só cliente endividado, era só cliente que estava com problema de financeiro, não era gente que estava querendo fazer um investimento numa consultoria porque tinha dinheiro sobrando. Era só gente que estava com problema de dinheiro. E aí, na hora que eu estava negociando com esses clientes sempre traziam as objeções para mim. Eu pensava assim, será que eu estou cobrando caro demais e tudo mais? E, enfim, conseguia converter aí na média de 1 venda por dia. Ela entrou no Neurovendas. No primeiro mês dela, ela falou assim, Carol, eu tenho um lema comigo que toda vez que eu invisto em mim, eu preciso de aumentar nem que seja R$10 no valor do meu serviço.
Nem que seja R$10, porque o aumento que eu faço ali já vai pagar o curso que eu faço, a mentoria que eu faço, o evento que eu vou. Eu falei, tá certo. Ela falou assim, mas eu decidi cobrar R$1.000. Eu passei de 750 para R$997. E consegui ter uma conversão de vendas de 3 a 4 vendas por dia, mesmo cobrando mais caro. Então ela saiu de uma conversão de 1 e passou para 3. Eu sei que tem gente que fala assim, mas é pouco, né? Era 1 e passou para 3, é pouco. Pega esse pouco. 700, deixa eu fazer essa conta. 750. Cadê minha calculadora? Abriu o calendário. 750. 22 dias, né? Que ela trabalha por mês. Vezes 22. Ela tinha um faturamento médio de R$16.500, certo? Agora a consultoria dela é R$1.000 e ela tá fechando 3 vendas por dia. Então, 3.000 vezes 22. Ela passou por um faturamento de R$66.000. Tá pouco? Tá pouco? O que é isso no final de um ano? Para quem fazia 16 mil e 66 mil menos 16.500, dá 49.500, né? 49.500 vezes 12, meu amigo, no final do ano é R$500 mil, R$594 mil. Quando eu falo que investir no seu conhecimento de vendas e aplicar, porque ela foi ousada, ela falou assim, não, eu me desafiei e resolvi aumentar mesmo. Me ajudou até a qualificar melhor os meus clientes. Você não tem um plano melhor para a sua vida do que dominar vendas de uma vez por todas, não. Você vai vender praticamente para o resto da sua vida. O meu objetivo é vender para o resto da minha vida. Eu vou viver uns 100 anos, já combinei com Deus. Já combinei. Vale a pena você aprender isso de uma forma muito mais profunda, tá vendo? É o maior investimento que você faz na sua vida. Qual habilidade, a não ser a habilidade de vendas, que vai te levar a ter um sucesso financeiro tão grande? Me fala outra habilidade que vai te fazer ter tanto sucesso financeiro que não seja vendas. O seu sucesso na sua carreira, ele está 100% ligado às suas habilidades de vender. Tem gente que faz faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, e a pessoa se sente incompleta e vê gente que não fez nada disso tendo mais sucesso que ela. Porque essa pessoa sabe vender. Ela entende sobre o cliente. Eu sei que parece muita coisa, gente. Eu falando aqui para vocês, e é muita coisa, mas vale a pena se aprofundar esse conhecimento. Quando eu comecei na minha carreira em vendas, eu não vendi nem um centavo no primeiro mês. Eu falo que é fácil vender, gente. Depois que você sabe, é muito... depois que você sabe, vai ficando tão fácil. É tipo, isso também é subjetivo, né? Um bolo, por exemplo. Para mim é muito difícil fazer um bolo, porque eu não sei fazer um bolo. Mas depois que eu aprendo, se torna fácil aquilo ali. É ou não é? Por isso que eu falo que vender é muito fácil, gente. Não é simples, mas é fácil. Eu te garanto que é. No primeiro mês, quando eu comecei em vendas, eu não vendi nenhum centavo. E eu ganhava R$250. Minha carteira foi assinada a primeira vez, era um contrato menor aprendiz, na verdade. R$250. É pouco, mas eu precisava demais daquele dinheiro. Meu pai é pedreiro, minha mãe é do lar. Era a época que meu pai tinha emprego, tinha hora que não tinha, época de chuva, era uma tristeza. E o meu sonho com 16 anos era comprar uma moto. Falava, quando eu fizer 18 anos eu quero ter o dinheiro para comprar uma moto, eu quero fazer a minha faculdade de Direito, mas eu sabia que o meu pai e a minha mãe não conseguiriam bancar isso para mim. E eles também não me davam as coisas, então R$250 era muito dinheiro para mim. E aí no primeiro mês eu não vendi nada. Fiquei desesperada, porque eu falei assim, vou ser mandada embora, né? E eu preciso desse dinheiro. E aí me deram, gente, uns scripts de vendas. Nossa! Que foi a coisa mais horrorosa do mundo. Isso daí foi uma muleta, um problema que eu tive. Sabe aquelas frases prontas? E aí eu tentava, daquele jeito, morria de medo se fugisse alguma coisa do script. Quando eu fazia ligação para o cliente, eu suava frio. A minha mão tremia, assim, ó, minha mão suava, tremia. Eu gaguejava, eu não conseguia falar. E eu olhava para os outros vendendo e falava, gente, como que pode? Eu não consigo. E eu prospectava muito mais do que outras pessoas. Eu sempre tive uma quantidade muito grande de clientes que eu conversava no dia e mesmo assim eu não conseguia converter vendas. Por quê? Porque não tinha técnica. Foi quando eu decidi, falei assim, olha, eu tenho que estudar sobre vendas. Eu tenho que me aperfeiçoar de uma forma muito melhor. Eu lembro uma vez que no final do mês o gerente perguntou para mim, o que eu posso fazer para te ajudar a vender?
Eu falei assim, eu nem sei o que eu não sei. Eu nem sei o que eu não sei, eu não sei. O que você pode fazer? Eu acho que eu já estou fazendo tudo que eu posso. Eu não sei. Essa foi a minha... porque realmente eu não tinha ideia do que eu poderia fazer para vender mais. Só que quando eu tomei, eu falo que a palavra da minha vida, gente, é a palavra decisão. Eu fiquei muito tempo estagnada. Eu morria de medo de investir em mim. Eu ia comprar uma luz, por exemplo, eu falava, meu Deus, essa luz custa R$2.000, numa luz caríssimo, caríssimo, achava a coisa mais cara do mundo. Quando a minha mentalidade foi mudando, falando assim, gente, é investimento, sabe? Eu moro no interior, né? Então não tem eventos e tudo mais. E aí eu falei assim, não, é um investimento. Eu saí daqui do interior, ir lá para a capital, participar de um treinamento, participar de uma palestra, investir em mim, comprar um curso, comprar uma mentoria. Foi aí que a minha vida começou a melhorar. Foi aí, durante muito tempo não foi bem assim não. E é por isso que eu falo para você, se eu conseguir, meu amigo, você consegue também. Não é que você não sabe vender, porque nunca ensinaram você a vender do jeito certo. Todas as pessoas... Não é que você não está errado, você não está errado nesse caminho. Você só não teve alguém que te ajudasse. Você só não teve alguém que te orientasse a vender do jeito certo. Foi por isso que eu criei o Neurovendas, gente. Quando eu criei, o que era o meu objetivo ao criar o Neurovendas? Quando eu comecei a fazer os cursos e tudo mais, eu senti no mercado que não existia nada que olhava para o profissional de vendas como um todo mesmo. Todos os cursos eu saía me sentindo incompleta. Era sempre alguém tentando vender outra coisa lá dentro. Aí a pessoa ficava tentando me vender um produto mais caro e tudo mais. Outros cursos, eu comprava um curso da pessoa, ela queria me vender mais 2, 3 e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, quem está olhando para o mercado do jeito que eu olho e enxergo os profissionais de vendas? Que vê vendas do jeito que eu vejo? Primeiro, 3 coisas, tá? As pessoas não vão para o lado emocional da venda. Todos os cursos que eu fiz era só técnica rasa. Não era entender sobre o cliente. Quem falou que a mesma frase para todo mundo ia funcionar? Falei, não, isso não está certo. Então, o primeiro ponto era justamente esse. Nenhum curso me ensinava a pensar de verdade. Eu não saía... Gente, eu gosto disso, sabe? De me sentir inteligente. A coisa que eu mais tenho prazer na minha vida é de aprender, de me sentir inteligente. Mas eu saía dos cursos pensando, não, isso aqui é o básico do básico, não tem algo muito profundo aqui, sabe? Então, quando eu estruturei o Neurovendas, foi justamente, eu falei assim, olha, eu quero fazer um curso como se fosse o curso que eu gostaria de ter feito, o primeiro curso que eu gostaria de ter feito. Eu quero ensinar o que ninguém nunca me ensinou. O que muitas vezes eu vejo em livros, mas que é bonitinho na teoria, só que na prática não é bem assim, não. Eu quero estruturar um negócio que realmente, quem levar a sério e aplicar, vai ter resultado. Eu não quero aumentar o preço do que eu cobro das pessoas. Eu quero melhorar o que eu posso fazer por elas. Depois vem o preço, depois vem o que elas me pagam. E foi assim que surgiu o Neurovendas. E, gente, hoje eu estruturei ele com 150 aulas, do 0 ao avançado. De prospecção, de abordagem, apresentação, sondagem, quebra de objeção, fechamento de venda, pós-venda, marketing. Modéstia à parte, eu sou muito boa em marketing, né? Nós crescemos assim, gente, eu fico muito feliz com isso, sabe? Não foi do dia para a noite, né? Já tem 5 anos que eu tô aqui, mas a gente vai melhorando cada vez mais. Tem aulas de comunicação e eu quero que você tenha acesso a tudo isso. A quem realmente deseja, tá, gente? A quem realmente leva a sério essa profissão, porque você sai daqui, você sai de uma aula dessa conseguindo aprender. Só que a pessoa que investe em si mesma, ela tá jogando outro tipo de jogo. Eu tô conversando com esse tipo de pessoa que leva a sério a sua profissão de vendas. Tem gente que fala comigo que ama vender, mas nunca fez nenhum cursinho, nunca leu nenhum livro. Isso pra mim é mentira. A pessoa gosta e tudo mais, mas ela nunca investiu nela. Quando eu gosto muito de uma coisa, meu filho, eu quero aprender aquilo no nível mais profundo que existir. Eu vou dedicar tempo a isso. Gente, eu sento nessa mesa aqui, eu começo a ler, eu leio 3 horas direto e eu não vejo a hora passar. Eu pego um livro, eu pego outro, eu vou pesquisando. Por isso que vocês me chamam de cientista das vendas, né? Eu não vejo a hora passar. Eu tenho que sair daqui, às vezes eu tenho problema na coluna, né? Falo, meu Deus do céu, eu vou ficar travada aqui. Travada, mas eu gosto disso. Eu tenho prazer em investir meu tempo, meu financeiro, meu valor mesmo, que eu pago, porque muita coisa que eu ganho eu tenho que investir de novo em mim se eu quiser continuar crescendo, e a minha energia.
Quando você gosta muito de uma coisa, você investe esses três: tempo, energia e dinheiro, tá? Não tem, é indiscutível isso. Ah, eu gosto de vendas, mas você não está investindo tempo nisso? Mentira. Não está investindo dinheiro nisso? Mentira. Não está investindo energia? É mentira também. Você está falando da boca para fora, tá? E no Neurovendas, o que que tem? Eu liberei para vocês, tá? Com 150 aulas. Você tem vou liberar o bônus, que é o curso Dominando Vendas pelo WhatsApp. Você aprende tudo o que você precisa para vender mais e melhor pelo WhatsApp. Você não vai ter problema em vender pelo WhatsApp mais, tá? Isso daí não vai ser o seu problema. Eu te ensino do zero ao avançado. Cliente não respondeu, qual que é o fluxo de cadência que você tem que fazer? A primeira mensagem, a segunda, se é ligação, se é textos, tá tudo lá. Tá tudo lá, é só você seguir, tá bom? Mentoria comigo todos os meses. Esses dias um amigo meu me falou: Carol, pra que você faz mentoria ainda? Por que você não vende só o curso? Eu falei: porque eu amo isso. Eu amo ter contato com os meus alunos. A nossa última mentoria, gente, nós começamos 7 horas da noite e nós acabamos 11h15 da noite. Não é com tempinho marcado. O que a gente quer? O que é o meu objetivo? Acelerar as suas vendas. Eu quero ver você colocando em prática e sendo case de sucesso meu. O meu sucesso depende do sucesso dos meus alunos, do sucesso das empresas que eu treino, dos times comerciais que eu capacito. É assim que eu vou tendo sucesso, não é eu falando aqui não. É quando os outros têm resultado. Sucesso é isso, tá? Então você vai ter acesso ao curso Dominando Vendas pelo WhatsApp, a 150 aulas. Você também vai ter o CRM Descomplicado, gente. Só o curso Dominando Vendas pelo WhatsApp, eu poderia vender ele à parte, mas eu não vou vender nada à parte aqui, tá? Não vou vender nada à parte. O curso Dominando Vendas pelo WhatsApp, o Neurovendas, o CRM Descomplicado, que é uma planilha completa para você ter organização dos seus leads, dos seus clientes. Se você não usa nenhum CRM, dá para você usar ela tranquilamente, tá? Que eu vou liberar ela para você. Você vai ter acesso ao nosso grupo de networking, que é um grupo de alunos fechado. Lá você pede ajuda para os outros alunos, lá você conta as suas vitórias, os seus fracassos, você divide tudo com outros alunos também, tá bom? Você recebe o certificado, você tem 1 ano de acesso. Eu gosto de reconhecer alunos que têm resultados extraordinários no primeiro mês. Tem aqui o troféu de gênio neurovendedor, que eu personalizo, tá? Envio para você, se você tiver um resultado extraordinário no primeiro mês também. Você vai ter acesso ao mapa de objeções universais, que é um mapa com todas as objeções e com vários argumentos para a mesma objeção. O objetivo é o quê? Que você tenha um repertório maior. Não são frases prontas, é várias ideias para melhorar o seu repertório de argumentação. E o mapa de objeções, ele também está como um bônus, tá? Além de tudo isso, você ganha de presente 1 mês de acesso a IaaS. O que é a IaaS? Inteligência Artificial de Vendas. É I de inteligência, A de artificial e S de sales, que é vendas, né? Ficou bem interessante porque é IaaS do meu nome, né? De Yasmin. Mas você vai ganhar 1 mês de acesso a IaaS, ela vai te ajudar ali no seu dia a dia. Eu falo que todo vendedor hoje tem que ter uma boa inteligência artificial treinada. Porque tem muita gente que usa, por exemplo, um chat GPT. A pessoa usa o chat, só que ela não entende de vendas. E aí o chat dá umas ideias ruins para ela e ela não sabe nem avaliar se aquilo é bom ou é ruim. Fica pior. O cliente vê que tá na cara ali, que o cara tá usando inteligência artificial, diminui a sua autoridade, vai a 0, tá? Então eu vou liberar para vocês também 1 mês de acesso a IaaS como um bônus e vai ser liberado também o curso de tráfego pago para você aprender a fazer o seu tráfego. Eu convidei o meu gestor para dar essas aulas, tá, gente? Porque eu não sou especialista em tráfego pago, mas eu sei que é importante para você aumentar o seu número de clientes. Então vai ter lá dentro o curso de tráfego pago para você também. Você vai aprender e você mesmo consegue fazer sozinho. Agora presta bastante atenção aqui, ó. O workshop da comunicação que vende é a gravação que eu vou deixar como bônus para você, para quem faz a inscrição até hoje. O workshop da comunicação que vende, se você quer melhorar sua comunicação, entre no Neurovendas até hoje, meia-noite, tá? Que ele estará como bônus. E o acelerador de vendas, que é uma ferramenta que eu desenvolvi, as empresas tiveram muito resultado com elas, e aí eu levei ele para o Neurovendas, essa ferramenta do acelerador de vendas. Você só garante o acelerador de vendas se você fizer a sua inscrição até amanhã, tá?
Então vamos recapitular aqui. Deixa eu ver se eu tenho um material para mostrar para você. Tá aqui, ó. O Neurovendas, curso completo, gravação das mentorias, 1 mês de acesso a IaaS, mentoria ao vivo, mapa de objeções universais, curso de tráfego pago, matriz dos gatilhos mentais, workshop apenas para quem entra até hoje, tá? O CRM descomplicado, gravação dos aulões, todos os aulões que eu faço aqui eu deixo lá para vocês. Eu já vendi só esses aulões, gente, por R$697, tá? Já foi vendido em vários eventos as gravações dos meus aulões por esse valor. Era 12 vezes de 69. Grupo fechado para networking, curso dominando vendas pelo WhatsApp e a gravação do acelerador de vendas 2025. Essa ferramenta aqui é só para quem entra até amanhã meia-noite, tá? Se você deixar para entrar, eu vou entrar no sábado, Carol, você vai ter perdido a gravação do acelerador e o workshop da comunicação que vende, beleza? Gente, qual é o valor, o investimento para você ter acesso a tudo isso hoje, tá? Não adianta mandar print para minha equipe amanhã falando que eu quero tudo isso. Não, hoje. Qual é o valor que você investe? Só o Neurovendas seria esse valor de 1.497. Nós vamos liberar pela última vez, presta atenção, é a última vez que você vê o Neurovendas por esse preço. Eu não tô fazendo, inclusive está sendo gravado isso daqui. Eu não tô colocando gatilho falso para você aqui não, tá? Então, a última vez que o Neurovendas terá esse valor. Na próxima turma, quando eu liberar a próxima turma, você pode ter certeza que não estará esse valor, estará mais caro. Tá? Porque eu já deveria ter reajustado esse valor há muito tempo. O Neurovendas poderia ser facilmente R$ 2.997, com tudo que é liberado lá. Ou então eu poderia vender todos esses módulos, cada um aí por R$ 997, facilmente, entendeu? Porque cada módulo é um curso, tá? Mas é a última vez que será o valor de R$ 897 ou 12 vezes de R$ 92,77. Parece brincadeira. Parece brincadeira, mas é a última vez que será esse valor. 12 vezes de R$ 92,77 ou R$ 897 à vista. Se você pegar R$ 92 e dividir por 30, isso aqui tá dando menos de R$ 3 por dia, tá? Então, você só não aprende, você só realmente não domina vendas de uma vez por todas se você falar que não é prioridade isso para você. E tá tudo certo, tem gente que não quer. Tem gente que fala que vai pensar, mas nunca tomou nenhuma decisão. Eu acredito que pessoas de sucesso são pessoas que agem. E são pessoas que agem com agilidade, tá? E eu gosto de honrar essas pessoas. Então, para os 20 primeiros, que eu vou abrir aqui agora os comentários, é só você digitar a palavra quero, que vai chegar um link no seu direct, você vai se tornar aluno, depois você volta aqui para me contar se deu tudo certo, eu quero te conhecer, é lógico que eu quero te conhecer. Então, para os 20 primeiros, eu vou liberar um presente. Primeira coisa, só antes de falar o presente para vocês, gente, tem muita gente que pensa assim, será que o Neurovendas é para mim? O Neurovendas não é para nenhum produto ou serviço. Eu nem vou responder essa pergunta. É se você quer aprender a vender. Você quer dominar vendas? O seu mercado não me interessa. Se você vende produto, se você vende serviço, se você vende auto-ticket, não me interessa. Nós temos alunos no Neurovendas, vendedores, representantes, médicos, dentistas, advogados, farmacêuticos. Nós temos alunos de todos os mercados, em 6 países, tá? Então, você quer dominar vendas? É as suas habilidades de vendas que você quer desenvolver? Então, o Neurovendas é para você, tá? É isso que você tem que saber. Não é para mercado, não é para produto. O seu produto é o de menos. Quem não sabe vender uma coisa não sabe vender nada. E para os 20 primeiros que eu vou liberar agora, vai ganhar de presente o livro físico As Armas da Persuasão, tá bom? Esse livro vai chegar diretamente para você. É só comentar aqui a palavra quero, que vai chegar para você o link no seu direct. Você vai finalizar a sua inscrição, deixa eu colocar aqui porque não aparece os comentários para mim. Você vai finalizar a sua inscrição e os 20 primeiros, além de todos esses bônus que eu mostrei para vocês aqui. E, gente, não adianta falar assim, nossa, mas eu finalizei a inscrição rápido. Pessoal, é rápido mesmo, você tem que ser esperto, senão você vai perder, tá? Seja rápido. Então, os 20 primeiros vão ganhar o livro físico As Armas da Persuasão. Eu vou liberar a lista de quem ganhou os livros lá no nosso Instagram fechado em 24 horas, tá? O Instagram de alunos.
Exatamente. Gente, se você comentar a palavra quero aqui, como são muitas pessoas que estão comentando que eu estou vendo aqui, pode ser que não chega para alguém. Se não chegar, é só você entrar aqui no link da bio, ó. Nesse link azul aqui, minha equipe já liberou para você. Tá vendo esse azulzinho aqui? Você vai clicar em cima dele e vai abrir a página aqui para você. O que você vai fazer? Você vai clicar, tudo que eu te falei está escrito aqui na página, viu? Você vai colocar, quero dominar as vendas. Cuidado, porque vocês ficam muito ansiosos e aí coloca a informação errada. Coloca certinho, tá? O seu nome, o seu número e o seu e-mail. Por quê? Se você colocar o seu e-mail errado, aí na hora que você for entrar lá na plataforma para assistir às aulas, você não vai conseguir assistir. Entendeu? A gente vai ter que trocar, pedir no suporte para trocar. Então já coloca o e-mail, que vai ser o seu e-mail de acesso ao curso. Por quê, gente? O Neurovendas, ele é liberado imediatamente, tá? Assim que você faz a sua inscrição, já é liberado imediatamente, beleza? Os 20 primeiros vão ganhar o livro físico As Armas da Persuasão, certo? Não chegou, Leiviane. Leiviane, entra no link da bio. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês novamente. Para quem não chegou, gente, vocês estão vendo aí que é muita gente. Então, né, por mais que é uma automação e a eficiência é muito boa, mas se acontecer de não chegar, o link tá aqui, ó. Link da bio, tá? Você entra aqui e finaliza a sua inscrição. Se não tiver chegado para vocês. Mas é só comentar aqui a palavra quero, chega o link no direct, você clica no botão e finaliza a sua inscrição, tá bom? Acesso ao Neurovendas é por 1 ano. Quais são as formas de pagamento que nós não liberamos? Eu falei para vocês o valor. Agora vamos falar sobre as formas de pagamento, tá? Você pode fazer pelo cartão de crédito até 12 vezes de R$ 92,77. Pode ser em até 2 cartões de crédito. Às vezes você não tem o limite todo em um cartão, mas aí você passa um pouco em um e o outro no outro. Você pode fazer isso, tá? Nós liberamos para vocês. Nós liberamos também o pagamento híbrido. O que é o pagamento híbrido? É uma parte por cartão e outra parte por Pix. Ou seja, você pode passar um valor aqui e pode pagar o outro no Pix. Às vezes você não tem o limite todo no cartão, tá bom? E a outra opção que você tem também é fazer o pagamento integral à vista por Pix, que é R$ 897. Nós não liberamos para vocês a forma de pagamento por boleto e nem o cartão recorrente, tá? Esses não estão liberados. É só comentar aqui a palavra quero, vai chegar o link no seu direct, você finaliza a sua inscrição e já garante o bônus de hoje. O bônus do workshop da comunicação, a gravação do workshop, é apenas para quem finaliza a inscrição até hoje, tá bom? Alinhando isso daqui com vocês. Carol, vou finalizar amanhã, não tem problema, mas amanhã ele estará bloqueado para você na plataforma. Você vai ver todos os conteúdos lá, mas o workshop não estará liberado para você, tá bom? Super recomendo, sou aluna do Neurovendas, esse curso vem mudar o meu comportamento e posicionamento perante o cenário. Parabéns, maravilhosa, parabéns. Gente, os alunos, depois eu quero que vocês façam o seguinte, tá? A gente teve que criar outro destaque aqui, mas tem aqui, ó, alunos 2. Na hora que você chega aqui um pouquinho para cá, tem outro destaque que também está escrito alunos. Vocês não têm ideia do que é os resultados desses alunos. Gente, pessoas que eram completamente desacreditadas que poderiam vender. Pessoas que estavam prestes a fechar a sua empresa, porque não vinha mais esperança, essa é a palavra, né? Porque quando você não tem esperança, você fala assim, não tá dando certo. Olha isso aqui, feedback, tudo isso aqui, feedback tá lá, tá? Tem nome dos alunos, tem tudo lá, gente. De todos os mercados. Meta batida da empresa e a minha meta pessoal estourada, Carol. E olha que eu não estou nem no 2º módulo do curso, somente com as aulas e mentorias. Já me deu muita ajuda. As mentorias, gente, são sensacionais. São sensacionais. Os alunos são apaixonados nas mentorias, tá? Estou amando o curso, conteúdo de ouro, maravilhosa. Cassiânio, massoterapeuta, olha só. Sim, tem certificado, tá, gente? O Neurovendas tem certificado. Tô lendo aqui os feedbacks de vocês. Para quem é ex-aluno, tem desconto? Davis, se você tiver no prazo de 7 dias para fazer a renovação do curso,
Que é o seguinte, imagina que deu 1 ano agora, o Neurovendas, o seu acesso venceu agora. Você tem 7 dias para renovar ele com desconto, tá? Se passou esse prazo, você tem que comprar normalmente. Aí você tem que adquirir normalmente, tá? O curso é maravilhoso. Estou assistindo e testando e meus clientes mudinhos do... Ô, Rosa, eu adorei. Os clientes mudinhos do WhatsApp estão voltando a hablar. Aquelas pessoas que nunca mais te respondiam voltaram a responder. Olha que coisa boa. Adorei, adorei. As mentorias ficam gravadas na plataforma para quem entrar hoje? Sim, Alisson. E você tem acesso às mentorias anteriores também, a gravação das anteriores, tá? Não só das de agora, das anteriores. Por exemplo, a nossa mentoria do mês passado foi com foco em marketing pessoal. Se você quer desenvolver seu marketing pessoal, entra e já assiste essa mentoria. A mentoria do mês retrasado foi só focada, a gente fez um roleplay. O que é isso? A gente foi treinando quebra de objeção, argumentação. Nossa, se o seu desafio é objeção, assiste essa mentoria aí também, viu? Ficou sensacional. Os alunos iam passando o que eles fariam para quebrar aquela objeção e a gente foi treinando mesmo, tá? Ficou muito bom. Comprei, tô dentro. Deia, seja muito bem-vinda oficialmente como neurovendedora, Deia. Ó, espero que você ganhe o seu troféu de reconhecimento, tá? De gênia neurovendedora. Que coisa boa. Boa noite, eu paguei e não consegui fazer o curso. Tenho entrado em contato com a equipe e não tive retorno. Ô, Sol, você entrou no WhatsApp do suporte? No WhatsApp do suporte todos tiveram retorno, tá? Mas pode mandar o seu número no direct que eu verifico para você. Sou neurovendedora e quero ser sempre. Maravilhosa. Novasque Consultoria. O problema é esse, viu, gente? Vocês vão ficar um pouco viciados. Um pouco viciados. Você faz palestra para entregar o prêmio? Não, eu envio para a casa dos alunos, quem recebe. Comprei Josué de Ribamar. Seja bem-vindo, Josué. Oficialmente, qual que é o seu segmento? Me conta aqui. Que maravilha, seja bem-vindo oficialmente como neurovendedor. Comprei Rick Favoretti. Seja bem-vindo oficialmente como neurovendedor. Rick. Que coisa boa. Recebe certificado? Sim. Onde eu compro? Samuel, você pode comentar aqui a palavra quero, ou então você pode clicar no link da bio, tá? Você comenta a palavra quero aqui e chega o link para você no seu direct. Gente, vocês estão muito rápidos hoje, hein? Que é isso? Que é isso? É porque tinha muito tempo que não abria, né, as vagas. E, ó, última vez esse mesmo valor, tá? Última vez. Na próxima turma, nós vamos reajustar esse valor, que eu já deveria ter reajustado há muito tempo. Há muito tempo, não é? Ihu, tô dentro. Gostei do Ihu. Eu quero que vocês cheguem com energia lá em cima. É desse jeito. Você tem que investir em você e ficar feliz. Seja bem-vinda, viu, Dani? Oficialmente como neurovendedora, seja bem-vinda. Comprei Doutora Maravilhosa. Já gostei. Já amei a Doutora Maravilhosa. Que isso? Doutora e neurovendedora agora? Chegou com tudo. Seja bem-vinda.